Fala massa atleticana, seja mais uma vez bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas informações, as últimas notícias do nosso Atlético Mineiro. E como todos sabem, hoje empatamos com o São Lourenço, sabíamos que seria um jogo bem difícil lá na casa deles. Eles estão muito mal no campeonato argentino e a última chance que eles têm para ganhar alguma coisa nesse ano seria a Libertadores. Então a gente já sabia que eles iam vir com o último gás que eles têm, na verdade, né? Mas o Atlético até que se comportou bem e no segundo tempo conseguiu empatar o jogo, conseguiu segurar esse placar de 1-1, trazendo a decisão para dentro da nossa arena, e a gente sabe aí que nós somos muito fortes dentro de casa, temos muita convicção que vamos nos classificar para mais uma etapa dessa Copa Libertadores. A gente vai tocar o vídeo aqui e a gente vai reagindo sobre ele. Falou, rapaziada? Pela Libertadores da América. Opa. Empate do Galo com o São Lourenço, o Milito falou em coletiva logo após a partida. Vamos lá. Primer tiempo no sabíamos que ellos iban a salir con mucha energía, que iban a intentar neutralizar nuestro juego desde la energía, desde la garra. Yo conozco muy bien cómo compite el jugador argentino, sobre todo con un equipo brasilero. Sí, es verdad que competimos mejor el segundo tiempo que el primero. El primero nos costó más. Copa Libertadores, de visitante. Nos faltó un poco más de energía, de ganar más duelos, de no dejar que el rival crezca a partir de la recuperación de la bola dividida y todo eso. Mejoramos y un poco mejor el segundo tiempo, conseguimos empatar. Fue un juego de mucho control de un equipo y el otro, de pocas situaciones. Lo mejor es el resultado. Tal e como venía la cosa, lo melhor é o resultado para poder definir em casa. É isso aí. Melhor o resultado, Bertozzi, do que a atuação, é isso? Para o que foi o jogo, né? O jogo não foi um jogo que vai entrar para as grandes memórias da Conmebol Libertadores, né? Não foi. Mas até por isso, levar o empate para decidir em casa, né, foi bom, porque contra um São Lourenço que joga muito nessa Libertadores, não joga muito de nível, mas joga muitas esperanças, porque vai mal no Campeonato Nacional, saiu muito vaiado no final de semana contra o Atlético Tucumã, então espera muita coisa desse confronto. Quer olhar o copo meio cheio? O Atlético sofreu pouco e o gol que tomou foi mais um erro individual do Saravia, ou dois, né? Que ele vai errar um passe e não vai fechar o cruzamento do Reale, que aí tem muito mérito, né? Você vê que são 2 contra 5 e ele acha o cruzamento perfeito para o Coelho fazer o gol. Na real, assim, o São Lourenço chegou 2 vezes no jogo e depois de sair na frente, o Atlético aí sim no primeiro tempo também não construiu muito. A ideia tática foi a de sempre, né? O Saravia como zagueiro pela direita, o Scarpa dando amplitude por ali, o Arana pelo outro lado, 2 volantes, o Otávio e o Fausto Vera, Bernard, o Paulinho e o Daverson na frente. Mas achei hoje o Bernard em dificuldade de fazer essa função de meio armador e o time, de uma maneira geral, com dificuldade de fazer esse processo que normalmente é o ponto forte do time, né? Concentra o jogo de um lado, vira para o outro, usa o Scarpa livre do outro lado muitas vezes, mas hoje o time foi muito lento na circulação. Se pegar a posse de bola de mais de 70%, foi assim, muita bola passada entre os zagueiros, o volante. Porque o número de passes foi altíssimo em relação ao São Lourenço, assim, inclusive. Foi altíssimo foi burocrático. Em zonas de pouco perigo no jogo, né? Por quê? Por que você tem muitos passes às vezes? Porque você não está conseguindo sair de trás. E aí no erro do goleiro, né? Os 2 gols vieram de erros, na verdade. Né? O goleiro não consegue cortar e o Paulinho, aliás, o Paulinho em Libertadores pelo Atlético é uma coisa muito séria, né? São demais, 13 gols, Paulinho, 5 assistências em 17 jogos. Ele tem média um pouco maior que uma por jogo. Então cresce muito nesses momentos. E aí o gol tranquilizou. O Atlético começou a ocupar mais o campo de ataque, assim, não teve um enorme volume de chances, não. Você está vendo aí uma boa jogada do Scarpa também pelo lado, né, que o goleiro foi bem. O Atlético estava bem cansado. Mas em casa também, a história, né, tende a ser diferente. Né? O Atlético noite, é mais time que o São Lourenço, tem jogadores melhores que o São Lourenço hoje. Então, não foi a melhor atuação com o Milito, não, para ser bem sincero. Mas acho que o placar dá para ficar bem satisfeito pensando no jogo da volta. Então, a gente falava antes do jogo, né, Pedro?
Sim, 25º no Campeonato Argentino, eliminação precoce na Copa da Argentina, crise política, crise interna e tal, etc. Eu apostei numa vitória do Atlético antes, como me perguntaram. Então, dá para dizer que tudo bem, o resultado ok, 1-1, tá vivíssimo, jogar em casa, favorito e tal. Mas decepção é uma palavra que cola com o jogo? Eu acho que não, cara. Não, Acho que não. Esperava mais do Atlético, não? Tudo bem, esperava Como mais. desempenho, tá? Como desempenho. Também, a gente também já aprendeu, são duas coisas, uma coisa é desempenho e outra coisa é decepção por conta do adversário. A gente também já aprendeu que em Conmebol, Libertadores e Sul-Americana também, quando a gente vira essa chave de agosto, que agora é agosto, setembro, outubro, final em novembro, ficar se baseando por time tal está em 17º lugar na sua liga local. O papo é outro. O papo é outro. Verdade, porque quantos times aqui também não estão tão bem classificados, tão bem Acabamos de falar do Corinthians. Uma grande temporada. E a Grêmio ou muda. Flu. A conversa... O Grêmio e Fluminense, quando ele é sorteado, quando tem um sorteio da Libertadores pro mata-mata, o Grêmio e Fluminense era o Fluminense querendo o Diniz nem pintar de ouro, então campeão da América, não queriam ver pintar de ouro o Diniz. E o Grêmio estava o Renato levando o Jeromel e o Kahneman para levantar o braço e pedir ajuda. Por favor, não nos abandonem. E um mês que aconteceu. Aí imagina um analista lá da Argentina. Esse confronto aí não vai dar em nada. Olha a classificação deles no campeonato local. Então, eu acho que a gente primeiro precisa ponderar o que é um confronto com o São Lourenço na Argentina. Para depois virar e falar, não, foi uma decepção do Atlético. Foi bom? Não. Você perguntou muito pro Léo, né? Falhou mais pelo resultado. Mas voltou com resultado e voltou vivo. Você duvida que o Atlético pode fazer seu resultado dentro de casa para classificar? Tem outra coisa, assim, Pedro, num jogo como esse... Decepção é tomar 3-0 na volta quando só precisava fazer o seu resultado. Isso é decepção. Voltar com o empate é porque é calibrar a expectativa. Num jogo como esse, assim, fora de casa, por mais que o adversário não esteja bem, é normal você esperar que você vá tomar pressão. Sim, e não tomou pressão. Com Que é certeza. o único tiro que ele tem para dar. É o início do jogo de casa. Vai esperar o quê? Pra fazer pressão? É que a impressão que dá é que o Atlético tá... A impressão não, eu acho que é uma realidade. O Atlético está sempre 1 ou 2 tons abaixo daquilo que ele pode entregar. A minha dúvida é a seguinte, até porque nesse período que eu fiquei a fora... sensação que a gente teve com o Flamengo também, sabe? Olha, pode mais, a gente espera mais, tem condições de mais, mas não está entregando isso, né? Pode mais. Não, ninguém, nem o Flamengo. A minha questão com o Atlético é, primeiro, eu concordo sobre o resultado. O Atlético é um candidato ao título. Está muito grande, né, cara? Tá, mesmo com desempenho abaixo do possível, acho que tudo isso não é uma coisa que alguém questiona, ninguém despreza a possibilidade do Atlético ser campeão da América. Ainda mais com o elenco que tem. A minha dúvida é, por que depois da Copa América o Atlético não conseguiu retomar mais vezes o nível que a gente viu na chegada do Milito? E eu fico me perguntando, porque eu não acho que é uma questão do técnico. É uma boa pergunta. Eu acho que é uma questão de desempenho individual. Por exemplo, eu vi pouco, tá? Assim, então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, sem nenhum constrangimento. Você estava de olho na marcha atlética, no judô. Tava. O Bernard, que é um cara em que eu acredito que vai fazer a diferença aqui, ainda não faz. Não faz. O Arana, Mudou pós-seleção brasileira. Deu um experiente muito bom com essa semana. Tá jogando corredor central, como vinha fazer, por um lado que não era o dele. Ele falou, demanda adaptação, tô querendo, tô aqui. Hoje mesmo, assim, tinha o Davidson na referência, o Bernard como um meia esquerda e o Paulinho Mas corrobora o que você falou, direita. tem muito do desempenho individual. Agora, por exemplo, como um time frágil como o São Lourenço, de construção de jogo, que o time vai muito mais marcar, tomar o jogo pilhado e tal, em algum momento não vale jogar o Bernard para a direita e trazer o Scarpa para o meio para a construção? Mas assim, isso foi treinado. Por exemplo. Qual foi o melhor momento do Scarpa nesse time? Esse que é o ponto para mim, assim. Em algum momento, estou falando fazer isso definitivamente. Estou falando alternar durante até o para jogo. tentar responder a sua pergunta, Birner. O Atlético Atlético está jogando sem o um Hulk. pouco mais, mas sei lá, acho que não valia tanta pena hoje, não. É só um dos principais jogadores do Mas não é uma Hulk continente. dependência, né? A gente não vai naquela... Assim, é importante, é fundamental, assim, faz diferença. não é ruim Hulk, depender né? de um jogador desse nível também. Qualquer time dependeria. Mas E você tem mais recursos. você ainda está encaixando reforços, né? Sim. Então, o Fausto Vera está fazendo os enquadrando aí primeiros nos jogos reforços, dele, é né? O verdade. Bernardo está fazendo os primeiros jogos dele. O Davidson chegou agora. O Júnior Alonso voltou agora, o Davidson era o segundo jogo, o Lianco fez alguns jogos. Aliás, eu vi algumas críticas, eu li, eu acho o Davidson uma boa contratação. Eu acho que o Davidson é melhor do que as pessoas dizem que ele é, e ele é um pouco. O bom futebol dele é um pouco ofuscado pelo personagem. Eu gosto do Davidson e o comportamento. O Davidson é um perfil que o elenco, não é que o elenco não tinha, mas não tinha jogador entregando. O Allan Kardec quase nunca esteve em condição, e quando teve condição não estava sendo uma opção útil, interessante. Então, em alguns momentos o Milito falou, tem jogo que a gente vai precisar mesmo abrir bola e cruzar para alguém aparecer na área. Normal, acontece. E esse jogador não tinha. Tem agora o Davidson, que quando o Hulk estiver bem, vai ser uma opção, o banco.
para entrar nos jogos. Então, eu acho que era uma opção importante, necessária. Eu acho que a tendência em casa é jogar melhor. Acho que a tendência em casa é jogar melhor, é se impor, é passar. Eu vou ficar surpreso se o Atlético não passar. Aí a gente vai sentar aqui, aí a gente pode sentar aqui para calibrar o grau de frustração. Aí tudo bem. Mas hoje voltou vivo, teve o gol no segundo tempo, diante do que sofreu antes. Não acho que cheire a decepção. Assim. Acho que a gente espera demais de todo mundo. O tempo inteiro. O tempo todo. Espera mais do Flamengo, mais do Palmeiras, mais do Botafogo, mais do Galo. E não dá para jogar. Tá errado esperar mais desses quatro. Desses quatro. Tá errado. Na quantidade de partidas que eles fazem, para mim, tá errado. Eu vou voltar sempre naquele Palmeiras e Botafogo. A gente parou, descansou uma semana, aí fizeram um baita campo, jogo. Todo mundo pronto. Aí voltou ao normal. O Atlético 72 horas atrás estava jogando um clássico. Sábado à noite jogando um clássico. Estava jogando um clássico. Que não dá para sábado à noite também, coisas do nosso calendário, né? Então, com 72 horas de intervalo, você joga um clássico e um jogo de Libertadores. Fluminense com intervalo menor. Jogo 9h30 da noite. Agora tem o Corinthians. O Vasco tem que equilibrar a tabela, TV, tudo. Tem o Corinthians. E depois precisa reverter contra o Grêmio. E algo para sentar e discutir. Vem cá. Temos o Corinthians no Brasileirão, que não é legal. Precisamos ganhar esse jogo. E temos também uma decisão que estava na mão e escapou. E aí, cara? Vou tirar jogador de qual jogo? Até março você prepara, né? Aí março você calibra ali estadual com Copa do Brasil. Você não atrapalha o estadual. Aí abril e maio lembra que a prioridade é o estadual. Vai atrapalhar esse negócio aí. Aí abril e maio você tem que equilibrar calendário porque já tem Libertadores. Agosto, setembro e outubro você tem que equilibrar calendário porque tem mata-mata e a reta final do Brasileiro para dizer em que parte da tabela você está. 2 mata-matas. Agosto. Aí julho tem competição. Qual o mês do ano que você vira e fala, não, agora a gente está podendo entregar e agora vamos avaliar que todo mundo tem que entregar. Julho, agosto. Possivelmente no mês que você está eliminado de tudo só tem uma competição. E aí você já está em crise. Julho, agosto, estão aí para destruir tudo que foi feito ao longo do ano e dos anos anteriores. Porque você pode, num curto período de tempo, você não pode não, você vai jogar demais, sem tempo para respirar, perdendo jogadores, veja o nível, veja as contusões. É Hulk. Muita contusão. Né? É jogador em todos os clubes. O Flamengo perdeu 2. Tá todo mundo. A ponto a gente falar assim, Calçade, fiquem de olho em quem sair de Botafogo e Palmeiras, que só vai ter o brasileiro e vai ter o time. Quem sair de Botafogo e Palmeiras vai amargar 2 eliminações em 15 dias, em 20 dias. Sim. E vão tentar evitar alguma catástrofe. Então, assim. Então, faz parte. Assim, Birner, para estar no seu ponto, assim, de o Atlético assumir mais protagonismo no jogo. Eu me surpreendi, por exemplo, dele não repetir a escalação que eu acho que foi sólida no Clássico. Cruzeiro, né? Eu acho que talvez cairia bem, né? O Bernardo não começar de novo, mas abriria a mão do Bernardo nesse caso. Mas entrar o Zarate, né? E acho que sim, para esse jogo, mas ele não. Ele sentiu que ele podia ter mais protagonismo com bola, só que não conseguiu, porque faltou concentração, faltou intensidade e faltou, assim, a saída de trás, o erro do Sarabia. Que é muito mais uma questão de desempenhos individuais do que da ideia de jogo ou de como ela está sendo colocada. Concordo. Fala, rapaziada. Então, assim, na minha análise, o empate foi bom pra gente. Claro que a gente sempre quer vencer, mas eu acho que não valia a pena o Atlético arriscar muito lá na casa deles, até porque, como já foi falado, todos sabem, acabamos de jogar um clássico no sábado à noite. Sábado à noite jogamos o clássico. E hoje, na terça-feira à noite, já estamos num jogo de Libertadores. Saímos do Clássico, viajamos para poder jogar hoje à noite. Então, o time também está cansado. Então, eu acho que o Milito fez certo. Ele poupou onde pôde, né, para trazer o resultado para casa, porque dentro da nossa arena, a gente acredita que o Galo vai conseguir vencer sem maiores problemas. Porque o time dele realmente não é um time que está num bom momento e não é tão qualificado. Mas não valia o risco da gente ir para lá, abrir muito, tentar sair muito para tentar ganhar na casa deles, que eu acho que sinceramente não valia, ia cansar mais o time. Temos aí o Brasileiro, temos a Libertadores, temos a Copa do Brasil, então acho que a rotina de jogos nesse momento está bem grande. Rapaziada, deixa nos comentários o que você achou desse jogo, o que você achou dos próprios comentários aí dos jornalistas. E é isso.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para estar ajudando o canal, sempre levando o máximo de notícias para vocês. Valeu, rapaziada, um grande abraço!